A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Está aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Se você tem a Bíblia aí ao seu alcance, abra a sua Bíblia agora no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, ou livro da Revelação. Capítulo de número 14 e versículo de número 13. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, vocês que estão me assistindo aqui pelo YouTube e também vocês que estão me assistindo pelo Facebook. Você que está me assistindo aqui pelo YouTube, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Aqui embaixo está escrito inscrito. É só você clicar nesta palavra inscrito, você já vai estar inscrito no nosso canal. Ative o sininho da notificação para quando postarmos uma nova mensagem ou um hino de louvor a Deus, você receber uma notificação no seu aparelho celular. Também deixe aí o seu comentário, compartilhe este vídeo com mais pessoas, principalmente com seus amigos, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. A passagem que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Vou repetir aqui o versículo que nós lemos. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Amados irmãos, esta passagem que nós acabamos de ler é a segunda das 7 bem-aventuranças ou bênçãos que se acham no livro do Apocalipse. As outras 6 bem-aventuranças encontram-se neste mesmo livro, no capítulo 1, versículo 3, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 e capítulo 22, e o versículo de número 14. Logicamente que a morte não é coisa boa, mas morrer no Senhor, em obediência, na fé em Cristo, se constitui uma grande bênção. Sabemos que nenhum ser humano deseja morrer, a não ser aquelas pessoas que muitas vezes, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, queira dar um fim na sua própria vida. Mas uma pessoa em sã consciência, nenhuma em sã consciência deseja a morte, quer morrer. Até na realidade é o seguinte: quase todos os seres humanos, eu digo quase todos porque tem alguns, como eu já disse, que deseja dar um cabo na sua vida. Mas quase todas as pessoas não querem morrer, têm medo da morte, e muitas delas não gostam nem que falam em morte. Mas é como eu já disse, uma pessoa que
está vivendo na obediência da palavra de Deus, entregou a Cristo como Salvador, está vivendo a sua fé em Cristo, para esta pessoa, para ele ou para ela, constitui-se uma grande bênção. A palavra do Senhor nos afirma que bem-aventurados, ou mais do que felizes, são aqueles que morrem no Senhor. Ou seja, morrer no Senhor, como eu já disse, é morrer servindo a Deus, na obediência da palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo, crendo em Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma, arrependeu dos seus pecados, está vivendo em novidade de vida, uma vida que a pessoa está fazendo tudo para agradar a Deus. Mas, infelizmente, de repente, inesperadamente, a morte chega e pode chegar para uma pessoa como esta que eu acabei de dizer, mas para esta pessoa que está vivendo na obediência da palavra de Deus, obediência a Cristo Jesus, para ela é uma benção. O fato é que todos nós havemos de morrer um dia, mas paradoxalmente, ou paradoxalmente, melhor falando, só seremos felizes na morte se morrermos no Senhor, ou seja, na prática da fé e obediência a Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 21, o apóstolo Paulo expressou esta verdade quando disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outra versão pode estar lucro. Então o apóstolo São Paulo, ele não tinha medo da morte. E ele disse aqui nesse texto aqui, nesse versículo, né, aos Filipenses, no capítulo 1 e versículo 21, que para ele diz: para mim o viver é Cristo. Ou seja, para mim, se eu estou vivendo, eu vivo para Deus. Eu vivo na obediência a Deus. Eu vivo na obediência da palavra de Deus. E se caso eu morrer, para mim é ganho. Porque ele tinha convicção, ele tinha certeza da sua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos e ouvintes, todos os que morreram e morrem no Senhor estão em grande vantagem em relação aos vivos. Por quê? Porque eles estão guardados e seguros, descansando no paraíso com Deus, enquanto que nós, os vivos, ainda estamos batalhando na fé, sujeitos às muitas lutas e tentações, na peleja para alcançarmos o alvo que é Cristo. E quem já partiu salvo, está seguro. Sua salvação já está garantida. Não há necessidade de fazer mais nada para obter a salvação. Porque após a morte, irmãos, tanto para quem morre salvo ou para quem morre perdido, sem a salvação, não há como mudar o destino depois que já partiu para a eternidade. Não há como mudar. Não adianta orar, não adianta rezar, não adianta a missa de 7º dia, de 30º dia, de 45 dias, seja a quantidade que for, não adianta. Não adianta. E não adianta orar também. Não adianta orar, rezar para quem já morreu. Esta palavra de Deus nos deixa bem claro, inclusive ali na parábola do rico e Lázaro. Você pode observar ali em Lucas, capítulo de número 16, ali fala sobre a parábola do rico e Lázaro.
Você pode ver que o Lázaro, que servia a Deus, morreu e foi para o paraíso. O rico, que morreu, mas não servia a Deus, porque ele não foi para o inferno, porque ele não servia a Deus, aliás, porque ele era rico, mas é porque ele não servia a Deus. Porque ser rico, mas ser temente a Deus, não tem nenhum problema, está salvo. A riqueza não condena ninguém, desde que a pessoa não coloque a riqueza como um Deus na sua vida. Mas se a pessoa confia em Deus e não confia no dinheiro, ela pode ser rica. Se ela morrer, ela morreu salva. Mas esse rico da parábola, ele não temia Deus. A própria palavra de Deus deixa claro que ele não temia a Deus. E ele morreu, ele foi para o inferno. E não houve como mudar o destino do rico que estava no inferno e nem o destino de Lázaro que estava no paraíso. Não tinha como fazer mais nada. Você pode ler em Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. Você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Portanto, irmãos, a expressão bem-aventurados os que morrem no Senhor é uma citação bíblica que significa que os cristãos que morrem na prática da fé são felizes, pois encontrarão o Senhor e descanso eterno, e suas obras acompanham sua alma para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que Deus criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Porque as obras, sejam más ou boas, ela vai acompanhar a pessoa para a eternidade. E para os salvos, que é o que eu estou falando aqui no texto que eu li, para os salvos, as suas boas obras vão lhe dar direito de receber galardão. Se ele não praticou boas obras, ele não vai receber galardão. Ele é salvo, mas não recebe galardão. Você pode ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11 até o versículo de número 14, 15. Você pode ler para você ver. Ali tem 6 tipos de obras: feno, palha, madeira, pedras preciosas, ouro e... Deixa eu começar aqui nas obras que permanecem. Obras de ouro, prata e pedras preciosas. Depois, as que perecem, as que não permanecem: feno, palha e madeira. Então lá tem 6 tipos de obras. E a Bíblia diz que se a pessoa praticou obras como palha, feno e madeira, elas vão se queimar. Ele não vai receber galardão. Lá está escrito, não vai receber galardão. Todavia ele será salvo, mas não recebe galardão. Então, se quisermos receber galardão, temos que praticar boas obras. E Jesus falou sobre isso também em Mateus, capítulo de número 5, versículo 13. Ele disse: brilhem as vossas obras diante dos homens, ou melhor, a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Portanto, a passagem que nós lemos enfatiza que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo, mas um trânsito para o descanso e a vida eterna. Morrer no Senhor é ser promovido para morar no céu de glória. Morrer no Senhor é voltar para a casa do Pai. Morrer no Senhor é estar seguro da salvação, ou seja, convicto, com certeza da salvação. Na hora que ele está partindo, ele já sabe, na hora que ele está partindo para a eternidade, ele já sabe para onde ele está indo. A partir do momento que a alma e o espírito saem do corpo,
o corpo não tem vida em si. O corpo não tem vida de si próprio. Quem vivifica o corpo é a alma. Então, a alma saiu, o corpo fica inerte. Mas a alma e o espírito já têm o seu destino. Se a pessoa partiu salva, amém, está caminhando para o paraíso. Mas se partiu sem salvação, está indo para o Hades, que é o inferno temporário, o estado intermediário, está indo para lá, vai ficar lá até no juízo final, se morreu na impiedade. Vai para o inferno transitório, o estado intermediário, e fica lá até no juízo final. Agora, para quem morre salvo, já vai para o paraíso, e fica no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, a alma dessa pessoa, o espírito dela que já está com Deus, vai voltar, vai entrar no corpo, vai receber um corpo incorruptível, diferente do que ele tinha antes, um corpo semelhante ao de Jesus Cristo depois que ele ressuscitou, e vai subir no arrebatamento da igreja. Então, morrer no Senhor é passar a gozar a vida eterna com Deus. 4 benefícios para os que morrem no Senhor. Primeiro, descanso. Aqueles que morrem no Senhor têm a promessa de descansar de suas lutas e fadigas terrenas. Segundo, as obras realizadas durante a vida a serviço de Deus não são esquecidas, mas as acompanham em sua jornada eterna. Terceiro, a salvação. A salvação para o Senhor reforça a crença de que a fé em Jesus Cristo garante a vida eterna e a morte para os crentes, para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma, é um momento de paz e não de condenação. E quarto, esperança. Após a morte do crente, daquele que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, porque crente, irmãos, não é apenas os protestantes. Todo aquele que crê, inclusive Satanás, também crê. Aliás, os demônios, né? Mas quando os demônios crêem, nós podemos afirmar com toda certeza que Satanás também crê, porque ele é o chefe dos demônios. Então ele também crê. A Bíblia deixa claro em Tiago, né? Lá em Tiago, se não me falha a memória, capítulo de número 2, fala sobre isso, né? Que os demônios também crê, mas não obedece. Agora, bem-aventurado aquele que é crente, que crê em Deus, crê que Deus existe, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas obedece a Jesus, obedece a palavra de Deus. Porque se não obedecer, não adianta. Mesma coisa, por exemplo, de você ter o seu pai, ter a sua mãe. Você acredita que o seu pai é seu pai, que a sua mãe é a sua mãe, mas você não obedece o pai e nem obedece a mãe. Que gosto você dá para este pai, que gosto você dá para essa mãe? Sendo que você crê que eles são seus pais, mas você não os obedece. Que vantagem tem? Nenhuma. Então assim também é com Deus. Não adianta a gente apenas crer nele e não obedecer. Porque se não obedece, não tem valor nenhum. Então, após a morte do crente em Cristo, há também uma mesma esperança gloriosa para um como para todos que crê nele e que parte para a eternidade. Há uma mensagem de esperança e consolo para os que ficam também.
pois sabem que seus entes queridos, que morreram em Cristo, estão em um lugar de descanso e paz eterna, aguardando a ressurreição que acontecerá com a vinda do Senhor Jesus para levar a sua igreja. Então, bem-aventurados, volto a repetir o que está no versículo 13 do capítulo 14 de Apocalipse, que nós lemos no início. Bem-aventurado aqueles que desde agora, que depois não tem jeito mais, morrem no Senhor. Bem-aventurado, eu vou repetir aqui o versículo, a palavra do Senhor nosso Deus, o que nós lemos no início aqui, irmãos. O apóstolo São João está dizendo assim: e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, mandou ele escrever, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Volto a repetir, Apocalipse 14, versículo 13. Você que está me ouvindo agora, você crê que Jesus Cristo é o único Salvador? Você crê que Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os teus pecados, transformar a tua vida, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova jovem, um novo adolescente, um novo pré-adolescente, uma nova pré-adolescente? Não estou falando aqui com crianças que não têm ainda conhecimento do bem e do mal, mas já estou falando com todos aqueles que já sabem o que é mal e bem. Já sabem separar uma coisa da outra. Todos esses já são responsáveis pela sua própria vida diante de Deus. Você que está me ouvindo agora, você tem convicção, você tem certeza, você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, é o único meio de salvação, que fora dele não há Salvador? Porque o apóstolo São Pedro deixou bem claro em Atos, capítulo de número 4, versículo 12, porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o único que pode salvar toda a humanidade. Ele é a solução para o mundo. Ele é a solução para todos os perdidos, para todo malfeitor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dEle. Se você crê, amém. Mas se você não crê, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir deste momento aqui que você está ouvindo esta palavra, creia em Jesus Cristo. Aceite a Ele como Senhor e Salvador da tua alma, aceitar a Ele e deixar que Ele dirija a tua vida. Que você não faça nada segundo o que você pensa, segundo o que você acha, para que você faça tudo de acordo com a vontade de Deus. Que você seja guiado pelo poder de Deus. Você seja guiado pela vontade de Deus. E Deus vai te abençoar, vai transformar a tua vida. Jesus vai mudar a tua vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, e Ele vai transformar a tua vida, e você será uma nova criatura na presença de Deus. Deus abençoe a todos quantos me ouviram, e o Espírito Santo de Deus continue falando, trabalhando no seu coração, através desta palavra que acabei de transmitir. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe, e até na próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.